Sejam muito bem-vindos a mais um curso da Inova Educacional. Nesse curso iremos tratar os alimentos gravídicos. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Pereira, sou advogada, sou professora, sou mentora e atuo com exclusividade no ramo de Direito de Família. Sou pós-graduada, tenho curso de especialização na Universidade de Coimbra, Portugal, sou membro da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e associada do Instituto Embedefam. Sou professora, colunista em diversas plataformas jurídicas e é um prazer imenso ministrar esse curso através da Inova Educacional. Programa do nosso curso serão 3 blocos, onde iremos ver perguntas iniciais, estudo da Lei 11.840 e uma revisão final com todos os pontos importantes para as ações de alimentos gravídicos. Qual que é o nosso intuito? É que ao final você possa atuar nessa demanda com êxito e também com segurança. As perguntas iniciais que nós iremos ver durante o curso serão: qual o objetivo da Lei 11.840? Qual foro competente para distribuir a ação? Como saber qual será o valor que a gestante vai receber? O que se entende por binômio necessidade e possibilidade? O que deve ser incluído no pagamento dos alimentos gravídicos? Depois do nascimento da criança, o que acontece com os alimentos gravídicos? Será que essa ação ela perde o seu objeto? A partir de qual momento da gravidez posso exigir os alimentos gravídicos e quando eu posso ingressar com a ação? E se o suposto pai ele não realizar o pagamento, quais serão os reflexos dessa conduta? Então, observe que nós teremos muito conteúdo aqui a tratar durante esse curso, tá? Começando por a ação de alimentos gravídicos, ela tem lei própria, mas ela corre sob rito especial? Sim, o artigo 11 da própria Lei 11.840 diz que serão utilizados a Lei 5.478, a Lei de Alimentos, portanto, corre sob rito especial. Quem tem legitimidade ativa para propor essa ação é a gestante. E a legitimidade passiva é o suposto pai. Por que suposto pai? Porque basta indícios de que ele seja o pai para que você então possa ingressar com essa ação em face do mesmo, ok? Os alimentos gravídicos, qual que é a finalidade, tá? Quando nós estamos falando de alimentos para a criança, a gente sabe que a gente observa ali a necessidade da criança e a possibilidade daquele que paga os alimentos. Nas ações de alimentos gravídicos, os valores eles serão para suprir as despesas decorrentes da gravidez. E essas despesas devem ser supridas tanto pela gestante quanto pelo suposto pai. Quais despesas? Todas. Todas as despesas decorrentes da gravidez. Nós temos previsão legal na própria Lei de Alimentos, inclusive o rol ele é exemplificativo, ele não é taxativo, tá? Artigo 2º diz que os alimentos de que se trata essa lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período da gravidez e que sejam delas decorrentes. Observe que, então, o rol aqui, ele é exemplificativo e que vai suprir as despesas decorrentes da gravidez. Quais despesas? Todas. Uma alimentação especial, médico, parto, vitamina, medicações. Quando a criança vai nascer, você precisa ter já ali um enxoval para receber essa criança, então essas despesas também serão computadas. Observe que tudo é o médico, né, que vai ali prescrever, você faz o pedido, então depois o juiz defere. Sempre utilizando o quê? Bom senso, por quê? Aqui você vai incluir parto, vitaminas, medicações, uma alimentação especial, enxoval do bebê, mas a gente tem que sempre lembrar, hoje, qual é a possibilidade do suposto pai. Um exemplo, tá? Se essa gestante, ela não tem convênio médico, o pai não tem convênio médico, se são pessoas mais simples, eu posso exigir que o suposto pai pague um parto no Albert Einstein? Eu até posso. O juiz vai conceder? Muito provavelmente não. Então, por isso que eu falo, traga todas as despesas, porque a responsabilidade é de ambos, tanto da gestante quanto do suposto pai, mas sempre utilizando o bom senso, verificando ali também a possibilidade
financeira, tanto da gestante quanto também daquele suposto pai que tem a obrigação de suprir juntamente com a gestante essas despesas, ok? O artigo 2º ainda fala, né, decorrentes da concepção ao parto. Então, aqui eu já te trago uma outra resposta para a pergunta que nós tivemos acima, né? Desde quando eu posso ingressar essa ação e desde quando eu posso exigir os alimentos gravídicos? O artigo 2º já responde, desde a concepção. Então, aqui você vai ingressar com a ação no momento em que a gestante desejar. A partir do momento da concepção, ela já pode ingressar com essa ação. E tem um detalhe aqui extremamente importante que quem estiver assistindo esse curso não vai errar. Você entrou com a ação, a gestante está com 7 meses. O juiz vai determinar os valores ali de alimentos. Você pode exigir desde a concepção. Então, diferente da ação de alimentos, que você ingressa com a ação e somente após a citação é que você pode, de repente, entrar com uma ação de cumprimento de sentença cobrando os valores a partir da citação, aqui você vai poder cobrar a partir da concepção. Então, não importa em que momento você ingressou com a ação, você pode exigir os valores de alimentos gravídicos desde a concepção. Esse é um ponto extremamente importante, diferente do habitual, onde nós sempre pedimos a partir da citação. Esteja atento para que você não traga nenhum prejuízo ao seu cliente. Aqui no artigo 2º, né, ainda fala, inclusive os referentes, as despesas, né, referentes à alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, parto, medicações e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis ao juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Então, observe que o artigo 2º, ele traz aqui um rol bem exemplificativo e deixa muito claro, né? De acordo com aquilo que o juiz considerar pertinente, mas para que o juiz considere pertinente, você, advogado, precisa trazer isso aos autos e sempre que possível, por óbvio, com comprovação. Então, se ela necessita de uma medicação especial, traga a receita. Se precisa de uma alimentação especial, traga ali, né? Não só a prescrição, mas também os valores médios de custos que essa alimentação custa. Por quê? Para que você realmente consiga chegar a um valor justo, para que o juiz ele possa deferir um valor justo para o seu cliente, tá? O parágrafo 2º, o parágrafo único do artigo 2º ainda fala: os alimentos que se trata este artigo referem-se a parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se também a contribuição que deve ser dada pela mulher grávida na proporção de recursos de ambos. Então, sim, deve ser observado ali a possibilidade, tá? Aqui a gente está diante do binômio necessidade e possibilidade. Qual é a necessidade aqui? A gente vai trazer as despesas decorrentes da gravidez e aí a gente observa a possibilidade, tanto da gestante quanto daquele que paga os alimentos, já que a obrigação, ela é de ambos. Significa dizer que quem ganha mais arca com a maior parte das despesas. Então, sim, o suposto pai tem uma condição financeira muito melhor do que a da gestante, então ele deve contribuir com a maior parte das despesas que decorrerem dessa gravidez, ok? Sempre utilizando o binômio necessidade, também a possibilidade e observando a proporcionalidade entre a gestante e o suposto pai. O artigo 6º traz aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre o suposto pai. Por que suposto? Porque basta indícios, né? Então, o artigo 6º traz aqui: convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sobrepesando as necessidades da parte autora e a possibilidade da parte ré. Então, basta indícios para que o juiz, então, determine o valor dos alimentos, os valores de alimentos gravídicos. O que você traz de indícios ali, de provas numa ação de alimentos gravídicos? Conversas de WhatsApp, e-mail, fotos,
testemunhas, tá? Então, um exemplo, a pessoa tem um relacionamento, esse relacionamento é público, então eu posso trazer testemunhas. Eu não tenho um relacionamento, ficou com a pessoa apenas por algumas vezes, tem testemunhas, tá? Tem mensagem de WhatsApp, tem mensagens por e-mail, traga tudo isso aos autos, tá? A gestante, ela ficou apenas uma vez com o suposto pai, disso veio essa gravidez. Então, não tem muitas provas para trazer aos autos, né? Quando ela comunicou isso ao suposto pai, tem ali essa conversa do WhatsApp, porque a partir do momento que eles tiveram uma relação, ela manda ali uma mensagem, ele vai ter alguma reação, né? Então, se tiver ali nessa mensagem comprovando que ele teve essa relação com ela, isso já é um indício, né, de que ele possa ser o pai. Um outro ponto importante, tá? Digamos que numa mesma noite, essa gestante esteve com 3 homens. Como é que fica a questão da pensão alimentícia? Em face de quem vai propor essa ação? Você pode propor ação em face dos 3, tá? O juiz vai determinar os alimentos gravídicos em face dos 3, até que a criança nasça e possa então se fazer o exame de DNA e verificar de fato quem é o pai da criança. Então, significa dizer que se eu tenho 3 supostos pais, 3 possibilidades de que ele seja o pai, eu posso ingressar a ação em face dos 3, tá? É importante quando você faz um atendimento ali de uma gestante para ingressar com essa ação, de que você observe esses pontos. E se você tiver pelo suposto pai e ele também te traz essa informação, eu posso trazer esses outros homens para essa ação, já que eles também têm a possibilidade de ser o pai? Pode também, tá? Então é importante, ao fazer o atendimento do cliente, seja da gestante ou do suposto pai, que você observe ali todos os fatos para que realmente você consiga identificar quem de fato deve fazer parte dessa ação. Até porque, sim, tem 3 homens que podem ser o suposto pai, essa obrigação ela passa a ser dividida entre os 3. Se você tiver pelo suposto pai, isso é benéfico para o seu cliente trazer esses outros homens para a ação, porque aí a obrigação vai ser dividida entre todos os 3, por exemplo, ok? Da conversão automática, tá? Lembra que eu coloquei lá atrás? Criança ingressou com a ação, né? Comprovou ali todas as despesas que essa gravidez gerou, que decorreu dessa gravidez. Você indicou ali o suposto pai e o juiz determinou os alimentos gravídicos. E aí o bebê nasceu. Como é que fica os alimentos gravídicos? Tá? A própria lei já traz ali que esses alimentos serão convertidos automaticamente em alimentos para o bebê. E aqui observe que não perdeu o objeto da ação, eles serão convertidos. Antes o que era alimentos gravídicos, agora será alimentos para a criança. E aqui tem um ponto bem importante. Lembra quando nós ingressamos com a ação de alimentos gravídicos, o que foi observado? Foi observado quais despesas a gravidez iria gerar e foi observado quais as possibilidades ali de quem ia pagar os alimentos. Agora, com o nascimento dessa criança, você pode entrar com uma ação revisional de alimentos. Por quê? Porque agora deve-se observar quais são as necessidades da criança, deve-se observar qual a possibilidade de quem paga, mas também qual a condição, tá? Qual o padrão social dos pais. Porque observe que a criança, ela tem o direito de ter o mesmo padrão social dos pais. Então, aqui, quando você ingressa com uma ação de alimentos gravídicos, você já tem em seguida uma outra ação, que seria a revisional de alimentos. Porque lá no início, sequer foi observado o padrão social dos pais, porque isso era indiferente, né? A gente precisava ali suprir somente as despesas que decorreram da gravidez. Agora não mais. Agora a gente precisa observar qual a necessidade real da criança e qual é o padrão social dos pais para que essa criança possa usufruir do mesmo padrão, que é um direito que ela possui.
Então, você já sabe que a ação de alimentos gravídicos, ela não se extingue, ela não perde o seu objeto. Ela vai ter o quê? Uma conversão automática para alimentos para a criança. O artigo 6º, né, fala, após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. Aquilo que eu acabei de trazer para vocês, tá? Você que ingressa com a ação de alimentos gravídicos já tem uma outra ação em seguida, que é a ação revisional de alimentos, tá? E aqui eu trouxe até um RESP para vocês também, para que vocês possam fundamentar a petição inicial de vocês. RESP 1629423 de São Paulo, relator ministro Marco Aurélio. Trouxe uma análise aqui da jurisprudência para vocês, tá? Em regra, a ação de alimentos gravídicos não se extingue, nem mesmo perde o seu objeto com o nascimento da criança, pois os referidos alimentos ficam convertidos em pensão alimentícia até eventual ação revisional, em que se solicite a exoneração, redução ou majoração do valor dos alimentos, ou até mesmo eventual resultado em ação de investigação ou negatória de paternidade. Então aqui, ó, se você estiver pela gestante, você vai observar se vale ali entrar com uma ação revisional de alimentos para pedir para majorar. Por quê? Observe que às vezes, tá, o valor ali pago anteriormente são insuficientes agora com o nascimento da criança. E o mesmo também, ao contrário, pode ocorrer. Se você tiver pelo suposto pai, se de repente essa gravidez foi uma gravidez de risco, se essa gestante ela não pôde trabalhar, se ela precisou de tratamentos, medicações de alto custo, significa dizer que se você está pelo suposto pai, você pode agora entrar com uma ação revisional pedindo ali para reduzir os valores, se comprovado que a necessidade da criança não chega aos valores que atualmente foram determinados pelo juízo. Então, verifique se você está pela gestante ou se você está pelo suposto pai, para que você possa trazer o melhor ao seu cliente. Aqui tem um ponto muito, muito importante, tá? A ação de alimentos gravídicos, ela é uma ação diferenciada. Toda ação, quando você ingressa com ela no judiciário, você tem um prazo de 15 dias após a sua intimação para contestar. Aqui na ação de alimentos gravídicos, não. Esse prazo ele é de 5 dias. Isso é extremamente importante. Se você estiver pelo suposto pai e você não observar esse prazo, você traz um grande prejuízo a ele. Porque o prazo aqui são 5 dias. Então, foi intimado. Quanto tempo o advogado tem para fazer a contestação? 5 dias, não é 15. Observe, porque nós estamos tão habituados com prazo de 15 dias, que se você não tiver conhecimento, não estiver aqui assistindo esse curso e prestando atenção, isso muito provavelmente vai passar desapercebido, tá? Então, prazo são 5 dias. E aqui, quando você for contestar, algo muito importante. Se você estiver pelo suposto pai, você nunca conteste apenas os valores, você precisa contestar a paternidade. Porque se você não contestar a paternidade, significa que você está concordando que você é o pai da criança. E aí, com o nascimento da criança, já pode pedir para ser expedido, para oficiar, para que o registro da criança já saia com o nome do pai. Então, é extremamente importante. Se tiver dúvidas sobre a paternidade, esse é o momento de contestar, tá? Contesta nesse momento. Então, se o cliente chega para você, você vai fazer a contestação dele, você precisa saber se ele está de acordo, se ele realmente acredita que ele é o pai dessa criança, ou se ele tem alguma dúvida. Se tiver dúvida, precisa contestar. E ali, você também vai observar o que veio nessa inicial para verificar se esses valores estão justos, né? De acordo com a possibilidade financeira também do seu cliente. Então, são 2 pontos bem importantes. O prazo de contestar 5 dias e essa contestação, ela não pode ser genérica, ela não pode ser apenas para contestar valores. Se tiver dúvida sobre a paternidade, esse é o momento de contestar, porque senão depois, automaticamente, já pode ser pedido para ser expedido ofício para que a certidão de nascimento já venha com o nome do pai, tá? Então,
Então, isso é extremamente importante. No próximo bloco, nós iremos dar continuidade a pontos extremamente relevantes. Eu estou aguardando vocês.